Você já sentiu que algumas pessoas parecem tentar te prender sem usar correntes? A verdade é que certos pedidos inocentes carregam armadilhas psíquicas quase irreversíveis. Se você não aprender a enxergar isso, será manipulado até perder, o que te torna único. E hoje eu vou revelar o que ninguém te contou. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode libertar sua alma para sempre de pessoas que mais parecem sanguessugas. Se você busca sentido, clareza e cura interior, se sente que está despertando para algo mais profundo dentro de si, parabéns, você tem uma mente pensante. Se inscreva agora e continue essa jornada de autoconhecimento com a gente. Vou iniciar contando uma história para fixar a ideia que quero passar. Era uma aldeia antiga, cercada por florestas espessas e rios serpenteantes. Seus habitantes carregavam amuletos no peito, cada qual representando suas maiores dores e esperanças. Conta-se que toda vez que alguém desejava controlar outro, oferecia um pedido aparentemente inofensivo. Um favor, uma promessa, uma simples gentileza. Mal sabiam que aceitar esses pedidos era como amarrar fios invisíveis ao próprio espírito. Assim também acontece com você. Quando alguém pede algo que exige que você negue a si mesmo, sua verdade, sua energia, seu tempo precioso, não, estão apenas pedindo. Estão plantando um gancho dentro de sua psique. E a cada aceitação sem consciência, você perde um pedaço da sua soberania. Carl Jung dizia que a maior tragédia humana não é o sofrimento, mas o autoabandono inconsciente. As pessoas ao nosso redor, amigos, colegas, até familiares, nem sempre fazem isso de forma maliciosa. Mas inconscientemente, suas sombras clamam por algo que você possui, e elas não têm. Luz, liberdade, autenticidade. E o perigo está exatamente aí, na normalidade do gesto. O primeiro pedido sempre parece razoável. Uma ajuda extra no trabalho, um segredo guardado, um compromisso que você sabe que vai te esmagar, mas aceita por medo de desapontar. Esses pequenos fios se entrelaçam até se transformarem em uma teia. Você já se perguntou por que às vezes sente uma exaustão que não tem nome? Uma angústia silenciosa que te suga por dentro? É porque sua alma está pagando o preço das concessões invisíveis. As 5 coisas que revelarei ao longo desta jornada são exatamente esses pedidos envenenados. Aquelas exigências disfarçadas de normalidade que, se aceitas, corroem sua integridade sem que você perceba. Mas antes de identificar cada uma delas, é necessário reconhecer a arquitetura desse veneno. Ele opera sorrateiro porque se ancora em arquétipos profundos. O herói, salvador, o mártir, o filho obediente, o amigo leal. Arquétipos que, se não forem atualizados em nossa consciência, nos escravizam em ciclos de culpa e servidão. Imagine agora uma porta de ferro, pesada, enferrujada. De um lado, sua vida autêntica. Do outro, o peso das expectativas alheias. Cada vez que você diz sim sem pensar, mais uma corrente se fecha sobre essa porta. O que está em jogo não é apenas seu tempo, é sua essência. Carl Jung nos ensinou que a individuação, o processo de se tornar quem se é, só acontece quando ousamos desagradar o mundo para não trairmos nossa alma.
Negar esses pedidos não é crueldade. É sabedoria. É o respeito mais profundo que você pode oferecer a si mesmo. E antes que pense que é fácil identificar esses pedidos disfarçados, saiba que eles vêm embalados com sedução emocional, culpa, medo, promessa de pertencimento, elogios manipuladores. O inconsciente coletivo nos programou para atender a esses chamados sem questionar. Recusar parece errado, parece egoísmo, mas no fundo é o único caminho para a verdadeira liberdade. Você sente isso, não sente? Lá no fundo, algo te alerta quando uma dessas armadilhas se aproxima. Uma pontada de desconforto, um frio na espinha, uma pequena voz dizendo: isso não é seu. E é exatamente por ouvir essa voz e aprender a confiar nela que você vai começar a recuperar tudo que foi tomado de você ao longo dos anos. Porque ainda temos muito a aprender até o final deste vídeo. E o que está por vir vai abrir seus olhos de uma maneira que talvez nunca mais se fechem. Era uma noite silenciosa. Em meio à névoa densa de uma floresta esquecida, um jovem caminhava em direção a uma velha cabana. A cada passo, sentia o peso de algo que não sabia nomear. Como se fios invisíveis puxassem seus tornozelos para trás. Ele não via nada, não ouvia nada, mas algo em seu peito gritava para que ele voltasse. Ignorou. Lá dentro, encontrou uma anciã de olhos profundos. Ela sorriu, oferecendo um pequeno pedido. Fique comigo esta noite, apenas para que eu não me sinta sozinha. Um pedido singelo, certo? Mas ao aceitar, o jovem prendeu-se em um ciclo que roubou sua juventude, seus sonhos, sua alma. Tudo começou com um único sim. Assim é na vida real. A maioria dos pedidos que destroem nossa psique não vem em forma de ordens. Vêm como súplicas doces, como favores aparentemente inofensivos. Eles se infiltram quando você abaixa a guarda emocional. Carl Jung afirmava que toda verdadeira traição começa com a traição de si mesmo. Quando você aceita carregar o fardo dos outros para ser aceito, amado ou reconhecido, planta em si uma semente de autonegação. E essa semente, mesmo que adormecida, cresce silenciosa, até sufocar tudo o que você poderia ter sido. É preciso coragem brutal para reconhecer isso. Porque nossa cultura romantizou o sacrifício cego. Nos ensinaram que ser bom é atender sem questionar, servir sem limites, aceitar sem pesar. Mas no fundo, ser bom dessa forma é um suicídio simbólico. Todo pedido que exige que você negue sua intuição, silencie sua voz, abdique dos seus sonhos, seja menos para que o outro seja mais, é uma armadilha psicológica. E o mais perverso, quando você diz não, essas mesmas pessoas, inconscientemente ou não, tentarão te fazer sentir culpa. Dirão que você é frio, egoísta, insensível. É aqui que a verdadeira guerra interior começa. Porque dizer não não é apenas rejeitar o pedido do outro. É também confrontar suas próprias máscaras internas. Sua persona de bonzinho, seu complexo de salvador, seu medo ancestral de ser abandonado. Você já se perguntou por que sente tanta ansiedade ao imaginar decepcionar alguém?
Por que o medo do conflito te paralisa mais do que o sofrimento da submissão? Esses medos não são seus. Eles foram programados em você por gerações e gerações de pessoas que também abriram mão de si mesmas para pertencer. Mas existe algo ainda mais assustador do que decepcionar o outro. É viver uma vida inteira decepcionando a si mesmo. Quando você cede a esses pedidos venenosos, inicia um processo de fragmentação interna. A cada concessão, uma parte de você se cala. Uma parte de você se esconde. Até que, um dia, você olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Esse é o preço da inconsciência. E é por isso que, a partir de agora, a regra é simples. Se um pedido te obriga a abandonar sua essência, a resposta é não. Sem culpa, sem justificativas, sem promessas de compensação futura. Recusar-se a ser manipulado emocionalmente é um ato de alquimia psicológica. Você transmuta a energia da culpa em poder interior. Você toma de volta as rédeas da própria existência. E quando isso acontece, algo mágico acontece também. As pessoas certas, aquelas que respeitam sua alma, começam a se aproximar, enquanto aquelas que só estavam ali para sugar sua luz se afastam como sombras diante do sol. A sombra coletiva odeia quem ousa ser livre, mas sua liberdade é a única coisa que pode curar não apenas você, mas também o mundo ao seu redor. O que está prestes a ser revelado ainda vai mais fundo, porque existe um tipo de pedido sutil e devastador que quase ninguém percebe e que age como veneno na água, silencioso, incolor, inevitável. Fica comigo, porque o que vem agora pode mudar a forma como você se relaciona para sempre. Em um vale esquecido pelo tempo, havia uma aldeia onde todos usavam máscaras desde o nascimento. Ninguém conhecia o verdadeiro rosto do outro. E, a cada geração, a tradição se reforçava. Use esta máscara e você será amado. Tire-a e será exilado. Um jovem, inquieto pelo peso da falsidade, ousou retirar a sua. Por um instante, sentiu o frescor da liberdade tocar sua pele. Mas logo vieram os olhares de horror, as acusações, a solidão. Se você realmente nos amasse, manteria a máscara, disseram. Foi assim que ele aprendeu. Na aldeia das máscaras, o amor era condicionado. Não se amava a alma. Amava-se a obediência. Na vida real, esse tipo de pedido se disfarça em relações familiares, amizades antigas e romances passionais. Vem sob o disfarce de carinho, mas carrega em si a semente da manipulação. Quantas vezes você já ouviu frases como: "Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Você mudou, e isso me magoa. Por que não pode ser como antes?" Esses pedidos não são declarações de amor. São contratos invisíveis exigindo sua prisão emocional em troca de aprovação. Carl Jung descreveu isso em sua teoria dos complexos. Partes inconscientes de nós que vivem presas a exigências antigas, replicando as mesmas dinâmicas de dor, sem perceber. Quando você aceita essas condições, reforça dentro de si a crença de que o amor precisa ser comprado, que sua autenticidade precisa ser sacrificada para merecer pertença. Mas a verdade é brutal. Quem te pede para ser menos do que você é não te ama.
ama apenas o conforto que você proporcionava ao permanecer pequeno. E aqui nasce o verdadeiro dilema da individuação. Você terá coragem de se tornar inteiro, mesmo que isso custe o amor condicional daqueles que diziam te querer bem? É um parto interior. Dói, rasga, assusta, mas é o único caminho real. Aceitar esses pedidos disfarçados de amor é como aceitar grilhões enfeitados com flores. Eles apertam devagar, sem pressa, até que um dia você acorda sem forças para sair da cela que ajudou a construir. A alquimia psicológica acontece no momento em que você reconhece o truque. Amor que exige sua negação não é amor, é controle. E toda alma que deseja realmente florescer precisa romper com essa chantagem emocional. Não para ferir o outro, mas para honrar a si mesmo. Sim, muitos se afastarão quando você escolher ser inteiro. Mas quem permanecer verá seu verdadeiro rosto e escolherá ficar por quem você é, não pelo que você oferece. A floresta da liberdade é solitária no início, mas conforme você caminha, descobre que ela também está cheia de outras almas despertas, que, como você, ousaram arrancar as máscaras. E então, pela primeira vez, o amor verdadeiro se torna possível. Aquele que não pede nada além da Eirem, sua existência plena. Mas atenção! Há ainda um último tipo de pedido, o mais perigoso de todos. Aquele que parece vir de dentro de você, mas na verdade é a voz da programação ancestral, tentando te sabotar. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Fica comigo. O que vem a seguir é a chave para se libertar de todas as amarras invisíveis que ainda te prendem. Imagine um viajante perdido em um deserto interminável. Durante dias e noites, ele caminha em busca de água, de abrigo, de salvação. Até que, num momento de alucinação, ouve uma voz suave vindo do próprio peito. Pare de lutar. Aceite seu destino. Deite-se na areia, desista. Era seu próprio inconsciente tentando protegê-lo da dor da esperança. Era a voz interna que, em vez de impulsionar, tentava anestesiar. Na vida real, essa voz não soa diferente. Ela sussurra em momentos de fraqueza. Você não merece melhor. Não é tão ruim assim. Poderia ser pior. É egoísmo querer mais para si mesmo. Esses pedidos não vêm dos outros. Vêm da parte de você que aprendeu cedo demais que sonhar era perigoso. Da parte que se moldou para sobreviver em ambientes onde brilhar era proibido. Essa voz é filha do medo, não da verdade. Carl Jung chamava isso de confronto com a sombra. O momento em que somos obrigados a olhar para dentro e reconhecer o quanto fomos cúmplices do próprio aprisionamento. Não porque somos fracos, mas porque, em algum momento, ser pequeno foi a nossa única forma de permanecer vivos emocionalmente. Essa sombra interna pede constantemente que você aceite menos do que merece, que permaneça em relações tóxicas por gratidão, que tolere desrespeito por compaixão, que silencie suas necessidades para não ser um peso. E quanto mais você atende a esses pedidos silenciosos, mais a sua luz se apaga. Mas aqui está a verdade crua. Ninguém virá de fora para te libertar dessa prisão. A chave está nas suas próprias mãos.
Mas para usá-la, você precisa enfrentar o terror existencial de contrariar sua programação mais profunda. Precisa dizer não à sua sombra adestrada. Precisa suportar a dor de desapontar expectativas antigas. Precisa desafiar a lealdade, invisível às narrativas que diziam que você não podia ser grande, livre, inteiro. A verdadeira individuação, o processo de se tornar quem você nasceu para ser, exige essa ruptura radical. É por isso que, antes de se afastar das pessoas que fazem pedidos abusivos, você precisa primeiro afastar-se das vozes internas que te convencem a aceitá-los. Essa batalha não é pequena. Ela é mítica, é a luta de Hércules contra a Hidra, de Perseu contra a Medusa. É o herói interior encarando seus próprios monstros, não para destruí-los, mas para integrá-los, para transformar medo em força, culpa em compaixão, autoabandono em soberania. E aqui nasce uma verdade brutal e libertadora. Toda vez que você diz não para esses pedidos internos de autoabandono, você resgata mais um fragmento da sua alma perdida. Toda vez que você se escolhe, você reescreve seu destino. O mundo não precisa de mais mártires da aceitação cega. Precisa de almas inteiras, que caminhem com suas próprias pernas e inspirem outros a fazer o mesmo. Por isso, a pergunta final, que ecoa, é simples, mas poderosa. Você está disposto a enfrentar a dor da autenticidade para viver a liberdade da sua verdadeira essência? Porque no final, só existem dois caminhos: o da obediência silenciosa à programação invisível, ou o da criação consciente do seu próprio destino. A escolha é sua, sempre foi. E agora, você já tem a consciência que ninguém poderá tirar de você. Em um mundo que te ensina desde cedo a ser menos, a se moldar, a se calar, há algo dentro de você que nunca se apagou. Uma centelha. Um eco silencioso que diz: existe mais. Talvez você tenha passado anos ignorando essa voz. Talvez tenha aprendido a vestir máscaras, a atender pedidos que traíam sua essência, apenas para pertencer, apenas para ser aceito. Mas a verdade é que a vida real, aquela que pulsa além da sobrevivência, começa exatamente no instante em que você diz não. Não à manipulação disfarçada de amor. Não à exigência camuflada de lealdade. Não à voz interna que te pede para desistir de si mesmo. Esse não é a pedra angular da sua liberdade. É a espada que corta os laços invisíveis. É o rito de passagem para uma existência em que você é o autor da própria história. Carl Jung sabia: o preço da individuação é alto. Enfrentar a sombra exige coragem brutal. Romper com o inconsciente coletivo é nadar contra o oceano das expectativas. Mas a recompensa? A recompensa é a vida vivida com alma inteira, com presença real, com amor verdadeiro. Você não está aqui para se tornar uma réplica dos medos alheios. Está aqui para se tornar quem você nasceu para ser. Sem permissão, sem concessões. Agora, a pergunta que ecoa dentro de você é inevitável. Você vai atender mais uma vez ao pedido para se diminuir? Ou vai finalmente ouvir o chamado da sua própria grandeza? O mundo está cheio de portas fechadas, mas a mais importante de todas só pode ser aberta por dentro.
A chave está nas suas mãos. O momento é agora. A vida que você deseja. Aquela que pulsa em silêncio no fundo da sua alma. Começa no instante em que você ousa escolher a si mesmo. Escolha e nunca mais peça desculpas por ser inteiro.